Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, muita paz, saúde, alegria, vitória para você. Você que está me acompanhando neste momento, eu te pergunto, você está ouvindo a gente aqui durante toda a semana? Você ouviu essa semana que eu abordei um tema que talvez você ainda não tinha ouvido aqui pelo rádio, não é? Sobre casamento, família. Na realidade, eu fiz apenas um resumo de muitas coisas boas para um casamento abençoado. Se você pode, quer estar conosco, vamos estar orando pelas famílias, para todas as pessoas. Mas se você é casado e for possível, vem estar conosco esse domingo agora, dia 16 de outubro, às 3 horas da tarde, vamos estar em São José dos Pinhais, ali no Comercial R7, no primeiro andar, que fica ali na rua Alameda Arpo, 2565, na cidade de São José dos Pinhais, neste domingo, 3 horas da tarde, entrada franca. Venha celebrar com a gente e queremos orar pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela sua família. A tarde da família. É muito importante você estar conosco se for possível, tá certo? Vem com a gente e seja impactado pelo poder de Deus. No nosso Instagram, Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram, na bio, na descrição, tem o endereço ali e você é bem-vindo estar com a gente. Daqui a pouquinho eu entro com mais uma palavra, mais uma pérola de sabedoria da palavra de Deus para abençoar você, para abençoar o seu casamento. Mas antes, quero divulgar também o nosso WhatsApp. Se você quer pedir oração pela sua família, pedir oração pelo seu casamento, pelas suas finanças, você pode enviar para esse número aqui, qualquer horário do dia, da noite, você pode enviar o pedido, que no dia seguinte nós vamos ver ali toda a sua mensagem e vamos incluir no nosso livro de orações, tá certo? O nosso WhatsApp, 99615-5162, 99615-5162, código de área 41. Que Deus te ilumine, Deus te abençoe, Deus te prospere muito, em nome de Jesus. Muito bem, gente, para encerrar a semana aqui pelo rádio, eu quero falar um resumo aqui de um assunto muito importante. A questão da semeadura através da língua, através da palavra. Você já ouviu aquela frase? Palavras têm poder? Sabe? Há um princípio nesse ensinamento de hoje, para que você possa semear de maneira correta através das palavras. É preciso você ter disciplina na língua, naquilo que você fala. Jesus diz nos evangelhos que a boca fala daquilo que está cheio o seu coração. Então nós temos que se cuidar muito com o controle da nossa língua. E de fato, controlar a nossa língua, sem sombra de dúvida, é uma das maiores bênçãos para um relacionamento sadio no casamento. Quantos casais não estão bem no seu casamento? Por quê? Porque está usando a língua para amaldiçoar o casamento, para discutir, para um ficar acusando o outro com palavras ásperas, palavras assim até muito agressivas, não é? E isso machuca o outro lado que ouve. Então às vezes fica aquela briga de narrativas, né? Você é assim, você é assado. Então isso não é bom no casamento, né? Então eu vou orar no final justamente para Deus agir aí na sua vida, você que está precisando de um milagre no seu casamento. Mas é importante, meus amados, que temos que analisar bem cada palavra pronunciada no contexto do lar, no contexto da família. Uma dica que eu dou para você é você pedir ao Espírito Santo que lhe ajude a discernir sobre o que deve ou não deve falar. Pois a palavra de Deus diz que todos nós haveremos de prestar contas de toda palavra frívola que tivermos falado. Então tem gente que fala, já viu aquela frase? Fulano fala pelos cotovelos, né? Então você tem que pensar, tem que analisar. Então se você está enfrentando uma crise conjugal, não adianta continuar brigando com palavras um com o outro, isso não é bom. Então um conselho, calma, aquieta o teu coração,
vamos ajudar você. O Espírito Santo, eu creio que é Deus que me inspirou, foi Deus que me encorajou durante toda essa semana. Se você está me ouvindo aqui pelo rádio ou no nosso canal no YouTube, tudo que eu falo aqui no rádio de manhã a gente coloca no canal do YouTube. Então, se você ouviu, você viu que eu dei algumas dicas aqui. São assuntos que tem muita coisa para falar. Eu tentei resumir aqui justamente para ajudar você que está precisando de uma bênção no seu casamento. Então, o tema de hoje é justamente controlando a nossa língua, aquilo que nós falamos. Então, controlar a língua, de fato, é uma difícil tarefa, não é tão simples. Agora, Tiago capítulo 3, verso 2, diz que para sermos perfeitos, não podemos tropeçar na palavra, isto é, ao controlarmos a língua, conseguiremos refrear todo o corpo. Desta maneira, encontramos equilíbrio moral e espiritual. Essa pessoa pode considerar-se madura em Cristo e habilitado para toda boa obra, pois é sábia. Então isso é muito legal quando você controla aquilo que você fala, a sua língua. Precisa ter um controle moral e espiritual. E controlar a língua é difícil, mas não é impossível. Guarde bem essa frase aqui. Controlar a língua daquilo que você vai falar é difícil, mas não é impossível. Inclusive no próprio livro de Tiago, capítulo 3, do 3 ao 4, ilustra essa tarefa, né? Usando as figuras do cavalo e do navio. O texto diz que através dos freios na boca, né, do cavalo, controlamos todo o corpo. Olha que interessante. O texto ainda diz que é possível um minúsculo leme, né, ali do barco, um leme fazer um enorme navio, né, do navio no caso, né, se voltar para qualquer lado que a pessoa quiser, ali controlado pelo leme, né, o chamado o timoneiro, né, e ele controla, mesmo o vento sendo contrário. Agora, a palavra de Deus diz que assim também é com a língua. Mesmo contra a lógica, às vezes o pequeno controla o grande, ou seja, a língua, que ela é pequena, né, controla o grande, ou seja, a vida, construindo assim ou destruindo o seu destino. Eu te pergunto, amado e amado ouvinte, essa palavra serve para todas as pessoas? Seja você casado, casada, solteiro, solteira, tá certo? A língua, esse tema aqui é para todas as pessoas, mas essa semana a gente está abordando um pouco mais a importância de um diálogo respeitoso e saudável entre o cônjuge, entre os casais, tá certo? Então, outro princípio encontrado aqui também no livro de Tiago diz o seguinte: quando você falar, fale apenas aquilo que resulta em edificação. Ou seja, é melhor, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Tiago 1,19. Então, para você falar, ouça primeiro. Ouça para depois falar. Às vezes, quando você está nervosa, quando está tendo um conflito para resolver, às vezes você não pensa muito para falar e começa a falar até o que não deve. É aqui que está o problema, que a gente tem que se cuidar com a língua. Quantas pessoas estão machucadas, estão feridas, justamente por causa de uma palavra que foi dita na hora de uma discussão, na raiva e afins, né? Então, o cuidado com a língua é muito importante, é necessário. A Bíblia fala em Tiago 3,6, diz o seguinte: e a língua é uma chama de fogo. Olha só, uma chama de fogo, quer dizer, a língua é tão pequenininha, mas ela pode colocar fogo numa floresta, é o que diz a Bíblia. Então temos que se cuidar. Então aproveite essa semana que a gente está abordando e hoje falando da língua, da nossa fala, daquilo que nós falamos, para corrigir. Quem sabe semana passada você teve um problema porque você falou, estava nervoso, nervosa, e disso vocês estão até uma semana já, que estão até às vezes até dormindo separado, no caso do casal, né? E agora essa semana você está me ouvindo atentamente, pode notar, Deus está agindo, tá ou não tá? Então, eu quero orar no final, quero orar a Deus, pedir a Deus, o Deus da família, o Deus que constituiu a primeira família com Adão e Eva. Ele quer abençoar o seu casamento, mas peça, vou repetir, peça ao Espírito Santo, peça ajuda a Deus, fala: Deus, me ajuda,
Me ajuda porque que eu possa falar corretamente, com respeito para a outra pessoa, seja seu marido, a sua esposa. Isso se aplica, evidentemente, à nossa conversa com os nossos filhos e com o próximo também. Lembrando que eu estou focando um pouco mais a conversa ali no lar, com o marido, com a esposa, tá certo? Segundo o livro de Salmos, a questão da língua indomada, né, tem a ver com o posicionamento do nosso coração diante do Senhor, ou diante de Deus. A situação interior do coração de uma pessoa é de significado decisivo para a sua capacidade espiritual de expressar sabedoria. Então, como que está o teu coração? Ora, diz a Bíblia, o coração é fonte de todas as coisas, do bem e do mal. Falar a verdade completa e praticar são questões ligadas ao coração. Salmo de número 15, do 1 ao 3. Amigo, amiga que está prestando atenção e gostando do assunto. Quem não domina sua língua, engana seu próprio coração e a sua religião é vã, diz em Tiago 1,26. Outra coisa, o engano do coração provoca uma inexplicável inquietação na alma. Salmo 38, verso 8. Então, meus amados, você vê que interessante esse assunto, né? A língua, aquilo que você fala, aquilo que você pronuncia, né? A língua, diz a Bíblia, a língua indomada é inspirada pelo inferno. Olha que coisa forte. Está escrito em Tiago 3, verso 6. Quando Tiago fala aqui da língua inflamada pelo inferno, ele revela que esse tipo de comportamento só agrada aquele cujo maior prazer é ver a desintegração da família, ou seja, Satanás, o diabo, as forças do mal que têm interesse em destruir a sua vida, o seu cônjuge, o seu casamento. Então, o verdadeiro sábio não usa a sua língua como arma de Satanás para destruição. Pelo contrário, ele usa para edificar a sua vida, edificar o seu casamento, edificar a sua família. Então a pessoa que se acha nesta perigosa situação tem uma alma dúbia e inspirada pelo inferno, quando a pessoa perde o controle e começa a bombardear a família, o marido, a esposa com palavras ásperas, né? E aí com isso machuca as pessoas. Quem sabe, amigo, amiga, Deus está falando com você neste momento e você está até ferido, porque quem sabe ontem você teve uma discussão grave aí com a sua esposa ou com o seu marido, né? E você está me ouvindo nesta manhã, se você me ouve logo pela manhã. Entenda, Deus pode curar, Deus pode restaurar. Tenha humildade de chegar lá e pedir, perdoa, me perdoa, eu exagerei, falei sem pensar. Então isso é bonito você pedir perdão. O que não pode é você dizer assim, eu não vou pedir perdão, porque ela que começou primeiro. E a mulher pensar a mesma coisa. Entra num acordo aí que vai ficar bom para todo mundo. Que Deus te ilumine, Deus te abençoe. Espero que esta palavra de hoje possa estar encerrando a semana aqui pelo rádio, edificando a sua fé, fortalecendo a sua vida. E eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por toda essa semana que eu pude trazer aqui pequenos ensinamentos, pérolas de sabedoria para uma família melhor, para um casamento melhor. Senhor, faz um milagre, Senhor, faz um milagre neste casamento. Restaura este casal, restaura esta família, restaura este lar, Senhor, que a tua misericórdia entre em ação e o milagre aconteça na vida do ouvinte, na vida dessa pessoa que está carente de um milagre na sua vida conjugal. Abençoa também os nossos jovens, adolescentes, as crianças, todos que compõem uma família sejam abençoados e protegidos pelo sangue de Jesus. Nos livra de todo mal e todos tenham uma sexta-feira abençoada. Tenham uma sexta-feira feliz, saudável. Tenham um final de semana brilhante, Pai, em nome de Jesus. E eu peço a bênção também, Deus, para aqueles que vão estar conosco neste domingo agora. Depois de amanhã, vão estar conosco em São José dos Pinhais, às 3 horas da tarde. Abençoa que eles possam chegar ali com tranquilidade e serem abençoados conosco nesse culto agora, às 3 da tarde, desse próximo domingo, 16 de outubro. Abençoa aqueles que nos apoiam, orando, intercedendo e também semeando uma oferta de fé para manter o projeto. Abençoa e prospera todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Gente querida, um grande abraço, um ótimo final de semana, até a próxima semana, e se você puder estar conosco neste domingo, 3 da tarde, em São José dos Pinhais, vem com a gente. Um grande abraço,
e até a próxima, em nome de Jesus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.